Eu adoro história, não sei se você também gosta, mas eu estou adorando essa história toda. Agora nós chegamos na independência, não é? Para quem não assistiu, volta a assistir o programa amanhã, ou vai lá no YouTube depois, porque existe uma sequência histórica com o professor Tom, que está aqui do meu lado, no Colégio Divino. Professor, nós chegamos até a independência, até Dom Pedro I, daí até a República. Bom, vamos lá. Na verdade, a independência, Dionísio, ela se dá a partir de um certo acordo que é feito entre o príncipe regente, o Dom Pedro I, e a elite, a aristocracia brasileira. Na verdade, o início do nosso país, enquanto nação autônoma, ele se dá já de um processo elitizado, onde a participação popular foi quase que nula. Infelizmente foi mínima, ao contrário de outras nações da América, como os Estados Unidos, onde a participação popular foi intensa. Entendi. Essa então, é uma diferença gritante e importante para entender os dias de hoje. Ah, com certeza. Notadamente, a luta pelo direito ao voto ou pelo direito à participação é uma luta vasta no Brasil e que ainda não está de todo terminada. Um país que foi criado em cima das elites. Com certeza, em cima dos desejos da elite, da aristocracia brasileira. E aí nós temos todo um primeiro reinado extremamente complicado, que vai de 1822 a 1831, a abdicação do Dom Pedro I, deixando para nós aqui um problema complexo, que era o fato de que o Brasil passaria para o seu filho, que era o Dom Pedro de Alcântara, o Dom Pedro II, futuro Dom Pedro II, um garoto com 5 anos, que não podia, pela própria Constituição, assumir o comando. Aí nós temos 9 anos, aí um interregno de 9 anos, que nós denominamos de período regencial, onde a elite se coloca acima até da própria população. Então, Dom Pedro abdica do cargo dele, na verdade. O filho não pode assumir porque tinha 5 anos e isso cria uma lacuna na história, então. Justo, são 9 anos, 31 a 1840. Né? Nesse tempo, nesse período, a gente tem as regências governando o Brasil. E, posteriormente, o golpe da maioridade, quando Dom Pedro II, mesmo não tendo completado a maioridade, ele tinha 14 para 15 anos, ele acaba sendo empossado coroado o novo imperador do Brasil. Meu Deus com 14 anos, um garoto com 14 anos, apesar do que um garoto maduro, um garoto extremamente maduro. E aí nós temos uma das fases que eu entendo, que eu penso que historicamente foi muito positiva para o Brasil, que é o segundo reinado. Quando nós falamos de um país onde a corrupção costuma ser uma situação frequente, né? Poderíamos afirmar aí que no momento em que Cabral chegou aqui, a corrupção se instalou, porque a nação portuguesa tinha isso na sua própria política. E nós herdamos isso. Claro que potencializamos isso. Veio em anexo, né, professor? Veio anexado. Né? Foi uma herança que a gente recebeu. Mas o segundo reinado é um período onde houve uma fiscalização maior com relação a isso. Dom Pedro II era muito rigoroso com relação a esses casos. Então foi um período interessante. Agora, a monarquia, o Brasil é a única monarquia entre repúblicas aqui na América. Não há outro país da América que tenha, ao se tornar independente, adotado o regime monárquico. Só o Brasil o fez. E manteve a monarquia até 1889. Por esse período até a República. Sim, até a proclamação Vamos entrar na República, senão não vai dar tempo no segundo bloco. Quando foi proclamada a República, ela foi feita por militares. Sim, ela foi liderada por militares. Por Marechal Deodoro da Fonseca. Pelo Marechal Deodoro da Fonseca. Até Rui Barbosa participou desse processo, eu não sabia também. Sim, né, que houve a participação intelectual dele. Essa tomada também do poder por militares, o que me chama a atenção na pesquisa que eu fiz foi que o voto na proclamação da República, dali para frente, deveria ser direto. Deveria se eleger o presidente por voto direto. Isso não aconteceu já na época. Na verdade, nesse momento não ocorre. A primeira Constituição republicana, ela é de 1891, e ela determina que o primeiro presidente, que seria o Marechal Deodoro da Fonseca, seria eleito indiretamente. E ele acaba assumindo como primeiro presidente do Brasil. Logo na sequência, um ano depois, ele renuncia e o Marechal Floriano Peixoto, nosso segundo presidente, também torna-se presidente sem ter recebido votos para tal. Entendi. Né? Quer dizer, a coisa começou torta mesmo. Já houve uma situação delicada. Isso. Agora, ao findar o governo do Deodoro da Fonseca, em 1894... 1894. Aí nós temos início daquele período que é muito rico, que é a chamada República do Café com Leite, na qual Minas e São Paulo
acabam fazendo um acerto político, um conchavo político, certo, e vão manter o controle sobre o Brasil por 36 longos anos. Ótimo. Né? Somente em 1930, aí já como um efeito da crise de 29, lá nos Estados Unidos, nós temos um abalo da República do Café com Leite e o aparecimento do gaúcho Getúlio Vargas. Aí entra a história aí de Getúlio. Já iniciando a era Vargas. Que é mais recente, acho que é mais fácil a gente entender, de Getúlio para cá. Mas nós fomos ter eleições diretas no Brasil somente em... Na verdade, eleições diretas nós passamos a ter já com Prudente de Moraes. A minha geração já brigou por direta já, na verdade. O problema mais das recente. Diretas é a abertura para a participação. Né? Por muito tempo, pela maior parte da República, essa participação foi muito limitada. Né? Muito aquele homem alfabetizado. A mulher só adquire o direito de voto na Constituição de 1934. 34. O analfabeto só ganha o direito de voto na Constituição de 88, que é a nossa atual Constituição, que é a chamada Constituição Cidadã, né, feita no governo Sarney. 34 a mulher, 88 o analfabeto. Super recente, todo mundo lembra de 1988. Exato. O analfabeto pôde votar? O analfabeto é o voto facultativo, o analfabeto, né, a partir de 88. E a diretas nós vamos ter com Tancredo Neves? Não, o Tancredo Neves ele é o... Não, o Tancredo foi o grande incentivador. O Tancredo, na verdade, ele é um dos grandes incentivadores, junto com Ulisses Guimarães, entre outros, né, que vai promover o movimento das diretas já no final do regime militar, certo, lá no início da década de 80, que vai gerar a eleição indireta do Tancredo Neves ainda. Ainda indireta de Tancredo, é verdade. E a morte dele, o falecimento dele antes de assumir, e o José Sarney se tornando presidente do Brasil. O primeiro presidente, ainda, né, vice que se torna presidente. É verdade. Aí em que momento nós voltamos a ter o direito de escolher o presidente? Com Fernando Collor de Mello. Né? Vamos parar aí. Eu só queria aproveitar, professor, que é tão rica essa informação para a gente. Eu estou me divertindo aí com a história e espero que você se divirta e leve a sério essa história, porque é a nossa história pessoal. Professor, uma última mensagem de 30 segundos para o povo brasileiro. O senhor, como professor de história, montando esse cenário para a gente que vem da independência, passa pela proclamação e chega aos dias de hoje. A gente já está falando de Tancredo Neves, a gente está falando de Collor de Mello. A situação do Brasil hoje, o que o senhor diria da nossa situação e que conselho o senhor daria para quem vai votar daqui a pouco, daqui a um ano? Eu diria que nós, enquanto povo brasileiro, temos que ter a consciência de que não vai aparecer um herói que vai nos salvar ou que vai remediar e corrigir a situação atual do Brasil. Nunca houve essa figura do herói. Nós temos que entender que a decisão cabe a nós, enquanto povo, assumirmos na nossa mão a nossa história, o nosso futuro, o nosso rumo. Tá? E cobrar, mas cobrar de uma maneira realmente consistente, ter a consciência daqueles que receberam o nosso voto e fazer com que essas pessoas realmente atuem segundo os princípios que nos levaram a votar nelas. Então eu acho que nós somos o agente histórico e nesse momento temos que tomar na nossa mão a rédea da situação. Quando o senhor diz que não existe um herói, só para a gente encerrar, é preciso tomar cuidado com imagens de pessoas que chegam com esta imagem para essa população analfabeta, para essa população de mulheres, de um país que tem uma história religiosa tão forte. Para finalizar, a história a religião deve se misturar com política? Não, eu penso que não. Eu acho que cada uma tem que ter o seu espaço, cada uma tem que ter, enfim, o seu métier, né? Eu penso que política e religião não devem se misturar. Eu acho que o Estado tem que ser laico, o Estado tem que ser leigo. Concordo, plenamente. Nosso tempo acabou, professor. Eu vim fazer um bloco, eu fiz 2, faria 10, porque é uma delícia ouvir pessoas como o professor Tom, que tem essa competência, é um professor, tem aí a responsabilidade dessa molecada na mão. Estou jogando para o senhor a responsabilidade, sim, porque certo. Não adianta, né? Não, É daqui da escola que sai todo o princípio de pensar, de refletir sobre a nossa história. Professor, muito obrigado. Muito obrigado. Eu adorei a nossa conversa. Eu fiquei muito feliz e saio daqui absolutamente satisfeito com a nossa entrevista. Muito obrigado. Poder ter levado as pessoas que estão lá em casa esse conteúdo também. Muito obrigado. Obrigado. Fica aí, não precisei da minha colinha, mas eu volto já. Tchau.